Seja bem-vindo à comunidade mais ambiciosa de acumuladores e acumuladoras de patrimônio, onde a seriedade, análise, dados e frieza em momentos de incerteza econômica é mais importante do que o próprio aporte mensal ou capital para investimento. Mas, independente da forma que você goste de chamar, não podemos negar que o momento não é para quem tem nervos fracos. E é por isso que vamos focar ainda mais em oportunidades com o decorrer dessa crise se estendendo já para uma recessão e caos político também. E o RECT11, ou melhor, RZAT11, entra nesse critério e até o final você vai entender o porquê, apesar dessa recente queda de dividendos que a gente vai detalhar também. Além também dos detalhes que eu estou trazendo e explicando aqui sobre a própria estratégia do fundo. Bom, para quem vai assistir esse vídeo aqui, antes do dia 26 de fevereiro, vai pegar o fundo aí com o ticker ARCT11. Depois do dia 26, vai passar a ser negociado com o código RZAT11. Era outra gestora que geria o fundo, não vou entrar nesse assunto porque era bem tedioso e era algo extremamente parado. E em 2019, teve ali uma transferência para a RISA7, acredito que o BTG fez ali uma ótima escolha. Nos últimos anos, teve mudanças no fundo, principalmente o crescimento de contratos Sale and Leaseback, que é basicamente o arrendamento de imóvel, onde o dono ele vende e se torna inquilino com o direito contratual de recompra até o fim do contrato. Já falei detalhadamente sobre essa modalidade aí no vídeo que a gente fez aqui sobre o RISA Terrax, o RZTR11. É uma modalidade que é da expertise da gestora, quem conhece, sabe muito bem disso. E tem um crescimento de valor nisso, além de ser uma jogada bem estratégica, porque no fim das contas a gestora pode simplesmente vender, pegar o dinheiro depois de ter passado determinado tempo recebendo os aluguéis, compartilha o lucro com os cotistas e depois encontra outro imóvel e faz a mesma coisa. Mas, só lembrando, o fundo não tem apenas Sale and Leaseback na carteira, mas por ser 90% é importante frisar esse detalhe aqui. Inclusive, tem novidade aí de aquisição que eu vou mostrar mais para frente para vocês. E olha, não é à toa que a gestora ela quis mudar o nome, já que o fundo está mudando muito. Deixa um pouco desse fantasma do passado aí de lado, a não ser, lógico, a divulgação de resultados que é trimestral. Algo que, dependendo da movimentação aí do fundo, pode mudar. Por quê? Porque não adianta fazer relatório gerencial mostrando todo mês a mesma coisa. E outra coisa, fundo que não mostra crescimento, não se movimenta, aproveitando as oportunidades, acaba tendo ali furo no casco e afundando aos poucos. Por isso, é importante observar também essas jogadas aí, principalmente desse imóvel em construção, que é um contrato Build to Suit, do setor de distribuição que vai ter como locatário a rede Monte Carlo, que já é locatária de imóveis aí do fundo. É uma rede de postos aí de combustíveis bem grande. E para quem não está familiarizado com o termo Build to Suit, é quando o imóvel ele é construído a pedido do cliente para poder atender às necessidades de negócios dele. Explicando de maneira bem simples, claro. Mas, continuando, a gestão ela já soltou o fato relevante sobre a compra aí de um imóvel em Votorantim, em São Paulo, que já está fazendo parte aí do portfólio que a gente vai olhar mais para frente, tá? Detalhamento da carteira. Tudo isso faz com que o fundo não pare no tempo, como acontece com muitos, e provavelmente essa modalidade aí de resultados trimestrais tende a mudar. Afinal, é um fundo imobiliário que tinha aí pouquíssimas movimentações, e agora a gente já está vendo mais movimentos, com uma aquisição recente do imóvel e também aquele em construção. Mas lembrando, o pouco movimento faz parte da estratégia que é característica pelos tipos de contratos de inquilinos que o fundo aí procura. Longe aí das percepções comuns, é uma modalidade à prova de alavancagem, digamos assim. Porque se houver alavancagem para a compra de um imóvel, que não é esse o caso aqui, não existe aí um risco de ficar rodando atrás de inquilinos, ficar ali no prejuízo. Afinal, o contrato Sale and Leaseback ele já garante essa alocação durante esse período aí. Agora lembrando, se for uma alavancagem específica para uma aquisição nessa modalidade. Resumindo aqui, são contratos de no mínimo 5 anos numa modalidade de arrendamento,
ou renova ou recompra o imóvel. Se não exercer o direito de recompra, o fundo pode ir lá vender o imóvel, né? Que não é uma estratégia clara do fundo, tá? Mas estou falando aqui de modo geral. No caso do fundo, bom, ele contra o inquilino. É um fundo que busca, através dessa estratégia aí, renda, valor, isso no médio e longo prazo. Deixando a estratégia de imóveis do fundo aí bem esclarecida, antes mesmo da gente olhar para a carteira, é um fundo que tem um CRI, do Starbucks, que dispensa apresentações, né, com vencimento para 2021. É um papel de R$ 31.384.000, com uma taxa aí de CDI mais 5,5% ao ano. Né? O Starbucks, no fim do ano passado, ele estava ali com rate BBB e teve ali uma elevação para BBB+, ou seja, BBB positivo. É um CRI aí conservador, tá? Tanto pela taxa quanto também pelo devedor, levando em consideração, lógico e sempre, não a fama e o nome da empresa, mas a classificação de risco, tá? O rating. Agora, indo para os imóveis, especificamente as porcentagens de cada ativo, o fundo tem a maior exposição em bebidas, que é de 36,6% da carteira, galpões logísticos somam aí 24,9%, distribuição 12,8%, agroindustriais 7,3%, transporte urbano 7%, embalagens 5,7% e distribuição de alimentos 6%. O cap rate desses imóveis aí é acima de 9%, o que é um retorno aí de investimento nesses imóveis excelente. Agora, olhando a carteira detalhada, a gente pode ver aí que a maioria dos contratos são de 10 anos, né? Apenas 2 com uma duração aí de 5 anos. Uma coisa que me chamou muita atenção e que pode sair despercebida, né, numa análise é de terreno em relação às áreas construídas dos imóveis, ou seja, tem muita área útil e isso também dá um upside de expansão e crescimento de valor. Claro que imóveis locados para empresas de transporte, nesse caso aí, o imóvel em Votorantim, que é para explice indústria, precisa ter mais área livre do que construída, por agregar no segmento de infraestrutura de transporte. Lembrando que esse imóvel em Votorantim SP é a mais nova aquisição, né, que eu estava falando antes. Todos os imóveis têm aí uma opção de compra, tá, do locatário, menos o imóvel locado para Poligin. O fundo tem imóveis em 5 estados, com a maior concentração em Goiás e São Paulo. Ao todo são 11 ativos, são 10 imóveis e o CRI da Starbucks, que eu estava falando antes e mostrei também. Olhando ali um pouquinho para trás, 3, 4 meses atrás, o fundo não tinha nada de caixa. E agora ele está com 5%, o que é muito bom, dado o momento que a gente está vivendo. E eu sei que se você chegou até agora, já entrando nesse assunto, com certeza está com dúvida por que dessa queda aí de rendimentos. Afinal, o fundo vinha ali pagando bem, veio caindo depois disso os rendimentos, de 78 centavos foi parar em 39 centavos. A gente viu que o fundo fez uma nova aquisição, apesar do crescimento de caixa também. Tem aí o imóvel aí em obras, então isso entra nas despesas e obrigações do fundo que fazem ali um grande efeito no rendimento mensal para o cotista. Lembrando, se o fundo não buscar crescer, mesmo que às vezes tenha aí uma queda de rendimento, caso ele não faça emissão de cotas, afinal é um fundo que tem um pouco mais ali de 371 milhões de reais de patrimônio líquido. É um fundo pequeno se comparado com os outros, né, do segmento híbrido, com foco em imóveis logísticos e industriais, que precisa crescer. O ARCT11, ou melhor, RZAT11, ele pagou um yield de 16,82% nos últimos 12 meses, apesar dessa queda de rendimentos que acabou influenciando na queda das cotações também. Começou a subir um pouquinho, né? Agora que eu estou gravando, está em 87,13 centavos até esse momento e tem ali um valor patrimonial por cota de R$ 100,19. Tem mais de 43 mil cotistas, ou seja, a liquidez não é um problema. O fundo ele tem ali uma taxa de ADM de 1%, que é do BTG Pactual, e a taxa de performance é de 5% sobre o que exceder IPCA mais 5% ao ano. E aí, será que vale a pena entrar pesado aí no RZAT11? Cuidado, porque a gente está enfrentando uma crise econômica bem séria que está se estendendo aí para uma recessão.
muito cuidado com a concentração de patrimônio em um ativo apenas. Agora, observando a estratégia do fundo, apesar dessa queda recente aí, é uma oportunidade, mas será que para você vale a pena continuar com o fundo na carteira? Qual é a sua opinião? Comenta aí para a gente poder bater aquele papo legal como sempre e com certeza o vídeo deve ter agregado para você, então já mete a voadora aí no like, se inscreve e ativa o sininho de notificações porque os inscritos têm a preferência aqui nas sugestões e até moral na mudança de dinâmica aqui da comunidade de acumuladores e acumuladoras mais ambiciosas do YouTube. Na descrição aí e no primeiro comentário também eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganho e prejuízo. Tudo fica bem detalhado e de maneira bem profissional e interativa. E tudo isso para na hora de declarar imposto não fazer besteira. E todo mundo precisa declarar imposto, pelo menos quem está investindo aí, tá? E para quem paga DARF, assim como eu, mesmo que tenha contador, uma mão na roda. Valeu, um grande abraço e até a próxima.